Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Expert Radiologia. Meu nome é Fabrício e hoje estaremos falando a respeito da diferença entre uma angiotomografia e uma tomografia com contraste. Uma dúvida que surge muito quando a gente está aprendendo tomografia e o objetivo dessa aula é exatamente sanar essa dúvida. Então, para iniciarmos, precisamos primeiro compreender o que é uma angiotomografia. A gente tem duas imagens aqui demonstrando. Essa primeira imagem demonstra aqui as artérias e a segunda imagem demonstra as veias. Então, a angiotomografia é o exame utilizado para a avaliação dos vasos, necessariamente das artérias e das veias. Geralmente, quando se pede um exame de angiotomografia, muito está se referindo à avaliação arterial. Porém, existem casos em que a avaliação venosa também é necessária. Nesse caso, geralmente é solicitado angiotomografia arterial e venosa. Em alguns serviços, pode até ser como protocolo padrão a realização tanto da fase arterial como venosa já de padrão. Em outros, não. Certo? Então, a angiotomografia, de forma geral, é um exame de tomografia utilizado para avaliação das artérias e veias. Agora vamos mostrar aqui essas três imagens que demonstram exames de tomografia computadorizada, na verdade angiotomografias. Essa primeira imagem aqui a gente vê uma angiotomografia cerebral, a gente vê bem as artérias cerebrais. Na imagem acima a gente vê uma angiotomografia da aorta torácica, onde a gente observa a aorta ascendente, a aorta descendente. Você vê que não há contraste aqui na artéria pulmonar, então é uma avaliação da aorta necessariamente. Você vê até que há um aumento do diâmetro aqui da aorta ascendente em relação à aorta descendente. E aqui mais embaixo a gente tem uma angiotomografia das artérias pulmonares. A gente vê o tronco da artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Esse aqui é um exame geralmente indicado para avaliação do tromboembolismo pulmonar. Mas vamos à diferença. Quais são as diferenças entre uma TC com contraste e uma angiotomografia? Bem, uma das diferenças é a indicação. Como a gente viu, a angiotomografia ela é utilizada para a avaliação das artérias. Então, na angiotomografia, a gente está avaliando uma artéria específica, um problema que pode ocasionar naquela artéria, então é pedido um exame para aquela artéria específica. Na tomografia com contraste, como a gente observa na imagem, ela pode ser examinada ali, pode ser indicada para avaliação de qualquer estrutura com alteração na região do tórax. Nesse caso aqui, ó, a gente tem uma angiotomografia da região do tórax para tromboembolismo pulmonar, que é para as artérias pulmonares, e tem uma TC de tórax com contraste nessa região. Aqui na TC de tórax a gente vê que não há uma concentração tão grande de contraste como na angiotomografia. Aqui a gente vê o contraste bem mais branco, né? Um realce branco. Enquanto na tomografia com contraste você vê que o contraste já foi diluído, lavado, por assim dizer. Aqui a gente está numa fase mais venosa e ela serve para avaliação de alterações tanto na região mediastinal como na região do tórax como um todo. A gente procura aqui que o contraste elucide uma determinada alteração no tórax. Já que o contraste ele vem com o objetivo de avaliar a artéria e delimitar alguma alteração que talvez tenha. Nesse caso, um trombo que talvez possa ter nesse paciente. Então, a indicação ela faz a diferença. Um é indicado para avaliação das artérias e o outro é indicado para avaliação da estrutura como um todo e alterações naquela estrutura. Uma segunda diferença é em relação ao fluxo de injeção. Porque aqui na angiotomografia a gente vê uma concentração de contraste muito grande e na tomografia com contraste a gente vê que há uma diluição maior desse contraste. Fluxo de injeção. O fluxo de injeção na tomografia com contraste é um fluxo mais baixo, ou seja, a gente injeta com menor velocidade, porém por um tempo maior. A gente geralmente tem um volume de contraste maior nas tomografias com contraste. Já na angiotomografia, a gente injeta com a velocidade de injeção mais rápida, porém uma quantidade de contraste geralmente menor para avaliação. Então, a gente injeta o contraste e consegue pegar somente aquela artéria com contraste. Na tomografia com contraste, não, a gente injeta o contraste, espera ele fazer a circulação e daí a gente faz a aquisição.
Uma coisa que difere aí também da tomografia com contraste e angiotomografia é o monitoramento. Geralmente, na tomografia com contraste, a gente trabalha com os tempos, com os delays que a gente chama, né? Então a gente coloca lá, injeta o contraste, espera um determinado tempo e faz a aquisição, que é o tempo geralmente num tempo mais venoso, porque a avaliação geralmente é feita a avaliação mais venosa de várias estruturas, né? Já na angiotomografia a gente faz um monitoramento, a gente coloca ali um Smart Prep, Prep-exame, como você quiser definir, dependendo da tecnologia, para a gente ficar fazendo cortes axiais em uma única região e monitorar a chegada do contraste. Quando o contraste chegar na artéria de interesse, a gente libera a aquisição. Já na tomografia com contraste, não, a gente já falou, a gente coloca um tempo e espera. A gente pode até fazer esse corte aqui para monitorar, mas não dá para monitorar até ficar na fase venosa, porque isso traria uma exposição muito grande ao paciente. A gente pode até monitorar para ver se o contraste entrou. Quando o contraste chegar numa artéria, a gente libera e bota um delay novamente para poder adquirir uma fase geralmente mais venosa. Então essa é a diferença entre tomografia com contraste e angiotomografia. E a última diferença que vamos citar é o protocolo. A aquisição da angiotomografia, ela precisa ser um pouco mais rápida. A aquisição tem que ser rápida, porque o contraste vai passar muito rápido naquela artéria. E a gente precisa que aquela artéria de interesse esteja preenchida com contraste, não as outras. Já na tomografia, como a gente tem um tempo de injeção mais lento, uma velocidade de injeção mais lenta, um tempo de aquisição que pode ser mais demorado, então a gente pode ter um protocolo com aquisição mais lento. Na angiotomografia, não, a gente precisa de um protocolo com aquisição mais rápido, então a gente vai ter que alterar alguns parâmetros. Então, essas são as diferenças entre tomografia com contraste e angiotomografia. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você quiser também se aprofundar na área de angiotomografia, aprender como é a realização do exame, então eu vou deixar o link aqui do curso de angiotomografia para vocês acessarem.